Implantes dentários, né, são uma maravilha da odontologia moderna. Mas sempre fica aquela dúvida no ar. Qual é o melhor jeito de cuidar deles em casa, no dia a dia? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo num estudo clínico que colocou, sabe, frente a frente os métodos de limpeza mais comuns, a escova interdental, o fio dental e o famoso jato d'água. E essa pergunta, olha, ela é bem mais importante do que parece. Manter o implante limpo não é só uma questão de estética, de ter um sorriso bonito. É sobre proteger um baita investimento na saúde bucal. Vamos entender direitinho o porquê disso. Então, apesar dos implantes serem feitos para durar uma vida, eles não são a prova de tudo. Existe um risco bem específico que toda pessoa com implante precisa conhecer. E adivinha? Tudo começa com a limpeza. Primeiro, vamos dar o crédito que eles merecem. Os fatos são claros. A ciência mostra que implantes são uma solução de extremo sucesso para substituir dentes. Eles funcionam bem, duram muito e deixam os pacientes satisfeitos. O foco sempre foi na osteointegração, que é aquela fusão perfeita do implante com o osso. Mas é aqui que mora o perigo. O nome dele é periimplantite. É basicamente uma doença inflamatória que ataca os tecidos em volta do implante. Pensa nela como se fosse a doença gengival, só que para os implantes. E o pior, se não for controlada, ela pode simplesmente destruir o osso que segura tudo no lugar e... adeus, o implante. E quem é o grande vilão dessa história toda? Ah, um velho conhecido nosso, a placa bacteriana. É exatamente como acontece com os dentes naturais. O acúmulo de placa ali, ao redor dos implantes, dispara a inflamação que vira a periimplantite. Ou seja, o segredo de tudo é controlar essa placa de forma eficaz. E isso nos traz de volta para a pergunta principal do estudo. Com tanta opção por aí, qual ferramenta realmente faz o melhor trabalho? Para descobrir, os pesquisadores decidiram colocar 3 das mais populares à prova. Então, no nosso ringue de hoje nós temos, de um lado, a escova interdental, aquela pequenininha, feita para limpar bem os vãos. Do outro, o irrigador oral, com seu jato de água pulsante. E claro, o bom e velho fio dental. Todo mundo tem seu favorito, mas o que será que os dados científicos dizem de verdade? Para conseguir uma resposta séria, definitiva, os cientistas fizeram o que se chama de ensaio clínico randomizado. Esse é o padrão ouro da pesquisa médica, sabe? Isso significa que a gente não está falando de achismo ou de opinião. A gente está falando de evidência, coletada do jeito mais rigoroso possível. Vamos espiar como foi o estudo. Eles pegaram 45 pessoas, todas com um único implante, e dividiram em 3 grupos. Cada grupo usou só uma das ferramentas de limpeza, além da escovação normal, claro, por 2 semanas. E aí os pesquisadores mediram a saúde da gengiva antes e depois. Simples, direto e muito eficaz. E o legal é que os pesquisadores não olharam só o que era visível a olho nu. Eles mediram a placa e o sangramento da gengiva, sim, mas eles foram além. Eles foram mais fundo, medindo os níveis de uma molécula chamada interleucina 6, ou IL-6. Guarda esse nome porque ela é um sinalizador importantíssimo de inflamação no corpo. E é aqui que a história fica boa de verdade. Porque a análise dos dados mostrou uma coisa que, sinceramente, não dá para ver só se olhando no espelho. Mas, primeiro, a parte boa. O estudo confirmou que usar qualquer uma dessas ferramentas já ajuda muito. Todos os 3 grupos tiveram melhoras bem significativas no controle da placa e na redução do sangramento. Isso só reforça o quanto a limpeza entre os dentes é fundamental, não importa como ela é feita. Só que placa e sangramento são só uma parte do problema. E aquela inflamação silenciosa que acontece lá no nível molecular? Pois é aí que aquele marcador, o IL-6, entra em cena e muda o jogo. Ok, para a gente entender o que vem por aí, precisamos saber o que é essa tal de IL-6. É uma proteína. O nosso corpo produz quando tem alguma lesão ou infecção. É como se fosse o alarme de incêndio do corpo, sabe? Se os níveis de IL-6 estão altos perto de um implante, é um sinal de alerta piscando, indicando que tem uma briga, uma inflamação acontecendo ali que pode, com o tempo, estragar tudo. E aqui está o resultado que pegou todo mundo de surpresa. Dá uma olhada na tabela. A gente vê uma diferença gritante. Somente o grupo que usou o irrigador oral mostrou uma diminuição nos níveis de IL-6. Em contrapartida, tanto a escova interdental quanto o fio dental, na verdade, mostraram um ligeiro aumento nesse marcador de inflamação. Essa, gente, é a grande descoberta do estudo. Enquanto todos os métodos conseguem limpar a superfície, parece que só o irrigador oral teve a capacidade de fato, acalmar essa inflamação oculta.
A ação de lavagem dele parece ser mais eficiente para tirar as bactérias e os resíduos de um jeito que realmente reduz a resposta inflamatória do corpo. Tá, e daí? O que esse resultado todo significa para a nossa rotina? Como é que a gente pega essa ciência e transforma em uma ação prática para cuidar melhor dos implantes? Os próprios autores do estudo foram bem diretos na conclusão deles. Eles disseram que, com base no que encontraram e também considerando o risco do fio dental desfiar e ficar preso no implante, a escova interproximal e o irrigador oral são, sim, as melhores opções. Então, para resumir de vez, de um lado a gente tem o irrigador oral, que combateu a placa, o sangramento e também a inflamação. Do outro lado, a escova interdental e o fio dental, que se mostraram ótimos contra a placa e o sangramento, mas não conseguiram diminuir aquele marcador de inflamação molecular. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, limpar entre os implantes não é opcional, é essencial. Segundo, nem todos os métodos são iguais, como vimos. Terceiro, o irrigador oral parece ter um benefício extra, o de reduzir a inflamação. E por último, e talvez o mais importante, essa é uma informação valiosa para levar para o dentista e juntos montar a melhor rotina de cuidados possível. No fim das contas, este estudo não dá uma resposta única para todo mundo, mas ele com certeza levanta uma questão muito importante. Agora que sabemos que diferentes ferramentas podem ter impactos diferentes naquela inflamação invisível, talvez seja mesmo a hora de dar uma boa repensada na nossa rotina diária de limpeza dos implantes, não é mesmo?